Ford Ka de terceira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se é um carro que vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, vamos falar de parte mecânica, consumo de combustível, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E mais especificamente aqui estou falando de um Ford Ka na versão SE com motor 1.0, 3 cilindros, flex câmbio manual, ano 2021. O último ano do Ka no nosso mercado na sua versão intermediária. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2025. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 49.333. Já a tabela FIPE, pouco acima desse valor, R$ 51.892. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, vamos pegar o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 52.463,02 para já tê-lo aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Fica em R$ 2.075,68. Também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. O valor cobrado esse ano aqui em Minas Gerais foi de R$ 35,18. Seguro, que também é bem interessante pensar em fazer para um carro desse. Para veículos com até 10 anos de fabricação, eu costumo estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que dá R$ 2.594,60. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse veículo, se você tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não, vai depender também da empresa que você fez uma cotação. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos voltar lá em março de 2022, pegar o valor dele de tabela FIPE. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano de 1,82%. É uma queda até bem sutil, mas até superior a alguns de seus concorrentes que ainda estão um pouco inflacionados comparando com o seu mesmo preço de 3 anos atrás. Mas aqui temos que considerar sim essa pequena depreciação para estimar todos os custos que você vai ter em média por ano com esse carro. Então, somando isso com IPVA, taxa de licenciamento e um possível seguro, você vai ter uma despesa média anual de R$ 5.703,79 ou por mês, R$ 475,32 que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar para você tê-lo com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele e já considerando que ele vai depreciar daqui a algum tempo. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Ka 1.0 2021. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, encontrei aqui por R$ 128. Par de discos de freio dianteiros, eu encontrei aqui da Fremax por R$ 352. E atenção com esse código aqui, porque de fábrica, esse Ka, nessa versão 1.0, ele vem com freios a disco do tipo sólido, sem ventilação na dianteira. No catálogo, geralmente você encontra até facilmente para repor os discos ventilados. Então, aqui é bem interessante você fazer essa modificação para evitar sobrecargas no sistema, evitar perdas de eficiência. E o preço aqui dos discos ventilados está até bem razoável. Inclusive, não achei lá no catálogo a reposição dos discos sem ventilação para o Ka. Por isso, coloquei esses mais bem dimensionados. Falando agora das velas de ignição, encontrei aqui as 3 da NGK por R$ 102, preço bem acessível. Já os pneus, medidas 1756514, Continental Power Contact, encontrei por R$ 1.436. Óleo de motor, especificação aqui da Ford para esse ano modelo e para esse motor 3 cilindros 1.0, deve atender a viscosidade size 5W20 e a norma interna da montadora, que é a WSS M2C 948B. E é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar
comprar, verificar se o dono anterior usou o óleo correto, se ele usou essa especificação aí, porque de nada adianta você comprar um carro desse de olho fechado e depois descobrir que usou o óleo errado, que não usou os aditivos corretos aqui nesse motor, e você pode ter um problema sério de lubrificação, entupimento e até de danos à correia banhada a óleo, que esse motor trabalha com correia banhada a óleo. Então é importantíssimo você ter certeza que esse carro usou o óleo correto. Essa especificação aqui tem os aditivos necessários para proteger a vida útil daquela correia banhada a óleo. E claro que você olhar um carro desse para comprar, não vai verificar só isso, né? Tem que verificar toda a documentação. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que ele tem passagem por leilão, alguma restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome? Ou ainda, muito importante também verificar toda a parte estrutural, para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer uma cotação de seguro para ele, pode inclusive comprometer sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então eu vou deixar, olha só, o link na descrição, no comentário fixado, aqui no QR Code, para você que está me vendo pela televisão, pode pegar o seu celular e apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui, para você conhecer melhor sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Então, para esse motor 3 cilindros 1.0, a capacidade aqui, considerando a troca com filtro, é de 4 litros. E eu cotei um óleo Motorcraft 100% sintético naquela especificação recomendada pela montadora, R$ 168,00 esses 4 litros. Correia de acessórios eu encontrei aqui da Continental por R$ 109,00, preço até razoável, eu diria. E aqui não está incluso o valor do tensor, é o preço só da correia. Falando do kit de correia dentada, como eu disse, é uma correia dentada banhada a óleo. Então aqui eu vou considerar, sim, o valor desse kit de correia que tem uma maior durabilidade, mas em algum momento você vai precisar trocar. E se você pegar um carro desse que não saiba qual óleo o dono usou, aí que é mais importante ainda já pegar e trocar essa correia, esse kit completo logo de cara para evitar ter problemas futuros, né? Então o kit aqui da Gates contendo a correia, com tensor e o parafuso de fixação, eu encontrei aqui por R$ 1.149,00. É um kit mais caro, é verdade, mas ele se paga no longo prazo, né? Agora falando em filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 58,00, filtro de óleo R$ 53,00, filtro de combustível R$ 30,00 e o filtro de cabine R$ 26,00, preços bem acessíveis, assim como os amortecedores, os 4 aqui da Monro, modelo E-Spectrum, pressurizados a gás. Encontrei por R$ 1.191,00 aqui para os modelos que vêm com barra estabilizadora, é esse código que está aparecendo aqui para você. Então, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 4.802,00. Claro que temos o vilão aqui da manutenção, né, que é o kit de correia dentada, bem caro aqui, né, para o veículo de porte compacto, mas é algo que você vai trocar em raras situações, né? Vai rodar muito tempo com a correia nova até precisar trocar de novo. Então, como eu disse, é um item que se paga no longo prazo. Existem relatos também dessas correias arrebentando bem antes do prazo de troca, mas muitos desses estão sim relacionados com o uso de um óleo incorreto nesse motor. E também está acontecendo muito de aparecer no mercado óleo fabricante falsificado. Você vê lá no rótulo, tá tudo bonitinho, todas as especificações, mas se você não comprar também de um vendedor de procedência, seja na internet ou seja numa loja física, você pode achar que está comprando o óleo certo para o seu carro e não está. Então, muita atenção com o óleo que você vai colocar nesses motores aí com correia banhada a óleo. Mas essa cesta de peças aqui não quer dizer que você vai trocar tudo de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, com as revisões em ordem, com um bom histórico de manutenção, daí a importância de saber fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra de um carro usado. Talvez no primeiro momento você vai lá, troca o óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 amortecedores, depois um kit de velas. Esses então são custos que você vai ter ao longo do tempo que tiver com esse carro. Ou seja, esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos, vários que eu fiz nesse mesmo formato, centenas de vídeos,
e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para mim. Para isso, eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Ford Ka agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina. Conforme o site da Petrobras, a nível nacional, o preço médio do litro de gasolina está cotado a R$ 6,35. Para um carro que tem um tanque de 51 litros de capacidade, você vai gastar R$ 323,85 para enchê-lo completamente, né? Desde que ele esteja 100% vazio. E falando agora de consumo, para isso tem que pegar dados oficiais para passar para você. Na cidade é um carro que faz 9,3 km por litro com etanol, 13,3 com gasolina. Estrada 10,8 no etanol, 15,6 na gasolina, podendo fazer números até melhores do que esses aí na prática, sem maiores dificuldades. E eu já pude comprovar isso na prática, porque eu fiz uma avaliação completa de um carro igual a esse recentemente, mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro na estrada, fiz um teste de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante e eu vou deixar o vídeo completo de avaliação desse carro ao final desse aqui para você conferir. Mas, ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 474 km. Com gasolina sobe para 678. Na estrada, com etanol 552 km, com gasolina 796. Tanque de porte médio, consumo muito bom, então a autonomia vai ficar bem favorecida aí. Mas vamos calcular também aqui quanto você vai gastar em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. E vamos imaginar que você vai rodar um circuito misto, 50% cidade, 50% estrada. Vou pegar então os dois consumos aqui na gasolina e tirar uma média, né? 3,3 com 15,6. O consumo global do tanque todo vai ficar em 14,45 km por litro. Ou seja, para você rodar 1.000 km por mês com essa gasolina custando R$ 6,35 o litro, você vai gastar R$ 439,45, dando uma média por quilômetro rodado de 44 centavos. É uma das médias mais acessíveis que eu já fiz aqui de veículos com motor a combustão até o momento. Claro, considerando esse preço de gasolina. Relativamente falando, o Ka, sim, é um carro bem barato de você manter com relação a combustível comparado com vários de seus concorrentes. Por isso é um carro muito utilizado para quem precisa de um veículo para o dia a dia, é um carro muito utilizado em locadora, é um carro muito utilizado também por quem trabalha com aplicativo, né, de transporte de passageiro. Então é um carro, sim, considerado bem econômico. E falando da sua lista de equipamentos, está aqui numa versão intermediária SE com motor 1.0, ele vem de série equipado com direção elétrica com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e um sistema de som com leitor USB e conexão Bluetooth. Então aqui tem o essencial, o mínimo, o básico necessário para te dar conforto, comodidade e conveniência a bordo. Claro que as versões SE Plus e SL, por exemplo, ou Titanium, até a Freestyle vinham mais completas, tinham muito mais itens de série, né? Então vale a pena você buscar uma versão mais completinha. Mas se quiser custo-benefício, preço mais acessível e ainda um bom nível de tecnologia embarcada, essa SE já vai atender bem. Falando em conjunto mecânico, grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele é equipado com motor 1.0 3 cilindros, né? Mais conhecido aí como TI VCT da Ford. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com correia dentada banhada a óleo, como já falei, e variador de fase para admissão e escape, entregando 80 cavalos de potência na gasolina, 85 no etanol a 6.500 RPMs. E um torque de 10,2 kgfm na gasolina, 10,7 no etanol a 3.500 RPMs. Para um carro de 1.042 kg hatch compacto, a relação de peso-potência é de 12,3 kg por cavalo. Com isso, o 0 a 100 é executado em 14,8 segundos. Então, definitivamente não é aquele carro estradeiro. Não é um carro para você viajar ali com porta-malas carregado, com 3, 4 passageiros. É um carro que vai ser um pouco lento. É mais indicado para um uso urbano, para o trabalho, para o dia a dia. Aí sim, ele vai mostrar assim ser bem interessante. O câmbio manual de 5 marchas é o MX-65, é um câmbio de relações mais encurtadas para aproveitar esse torque desse motor, que é menor, né, do que a versão 1.5. Então ele vai deixar o giro desse motor mais elevado na estrada. Mas ele tem engates até bem justos e precisos. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, menor custo de reparo, né, de suspensão, assim como sistema de freios. Como eu disse, de série vinha com discos sem ventilação na dianteira
e tambor na traseira. Dá para substituir pelos discos ventilados na dianteira, de certa forma que não tem custos tão elevados de manutenção como vimos nos exemplos lá de pastilhas e os próprios discos. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, também tem assistência variável de acordo com a velocidade, fica bem leve dentro de cidade para facilitar nas manobras, dá mais conforto ali numa baliza, mas você pega a estrada, aumenta a velocidade um pouco que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar segurança e confiança nas curvas. Porta-malas, um dos seus grandes pontos negativos, infelizmente tem capacidade de apenas 257 litros, é sim um porta-malas bem reduzido, apesar de vir com banco traseiro rebatível e bibatido de série, mas se você estiver levando 3 passageiros no banco de trás, sobra pouquíssimo espaço para levar bagagens de todo mundo. Talvez seja interessante pensar na versão sedã, caso seja essa a sua proposta. Mas falando em pontos positivos de você adquirir um carro desse, primeiro, o seu motor, sim, ele é bem eficiente, tem um desempenho razoável, tem uma boa resposta já em baixas rotações, mérito dos 2 variadores de fase que tem aqui. Então é um carro espertinho para o circuito urbano e até para a estrada. Mas claro que em velocidades de cruzeiro ele vai ficar ali com um giro mais alto que incomoda bastante. Mas ele é um motor muito eficiente, muito econômico, vimos aqui também em números quanto a isso. Mas é claro que você tem que ter uma atenção redobrada com o sistema de sincronismo por correia dentada banhada a óleo. Você tem que se atentar para o prazo de troca correto dessa correia e para o óleo do motor, né, que vai banhar essa correia e vai proteger ela do ataque químico de alguns componentes do próprio óleo e que vai garantir a sua durabilidade. Muito importante comprar um óleo de procedência de uma loja confiável, seja online, seja loja física, para você não ter problemas com esse sistema. Além disso, é um carro de boa estabilidade, tem um comportamento bem neutro de suspensão, bem na mão, até prazeroso de guiar, eu diria. Falei sobre isso também lá na parte de impressões ao guiar desse veículo, lá no vídeo de avaliação. É um carro compacto, fácil de encontrar vagas para estacionar, fácil de manobrar, de boa altura do solo, vão livre mínima de 169 milímetros, inclusive é um dos mais altos da categoria. Então você consegue passar por maior parte das lombadas, entradas e saídas de rampa de garagem, sem raspar o fundo desse veículo, o que é muito bom. Não à toa, é um carro que entrega assim, uma boa relação custo-benefício, aí na casa dos 50, 52 mil você encontra um hatch compacto ano 2021. É um dos mais baratos. Mas claro que existem algumas razões para isso, né? E vamos falar disso nos seus pontos de atenção. Primeiro, ele vem com step em medidas temporárias, o que vale ser mencionado aqui. Muita gente não gosta dessa solução. Também tem relatos de falha no fusível do eletroventilador. Se isso acontecer, esse motor pode passar por problemas de superaquecimento. E como é um carro que não vem com o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento lá no quadro de instrumentos, a atenção deve ser redobrada. Tem sempre que verificar ali, né, periodicamente, se o eletroventilador está acionando, porque se ele não tiver, você vai ser avisado apenas por uma luz espia quando já estiver ali quase numa condição de superaquecimento. Se acender essa luz de temperatura do líquido de arrefecimento, você tem que parar o mais rápido possível no local seguro e desligar o motor para evitar maiores problemas. Além disso, esses câmbios MX65 que vieram nos CAD 2019 em diante, tem alguns relatos de escapar a primeira marcha. Aconteceu em algumas unidades, então vale ser mencionado também. Além disso, o espaço interno traseiro é mais reduzido, naturalmente, é um carro bem compacto, assim como na sua capacidade de porta-malas está entre os menores da categoria e também não é homologado para receber reboque ou carretinha, não dá para puxar um trailer com ele, infelizmente. Também foi mal avaliado pelo Latin Cap à sua época, não à toa, não é um carro muito seguro em caso de colisão e também é um carro de revenda mais difícil. Consequentemente, ele cai mais de preço ao longo dos anos. Você tem que ter isso em mente se quiser escolher um K para sua garagem. Mas vamos falar de mercado, né? Já que estou comparando com os seus concorrentes, vamos ver na categoria dos hatch compactos, com esse orçamento de R$52 mil aproximadamente, mais precisamente R$51.892, que esse Ford Ka na versão SE com motor 1.0 está avaliado na tabela FIPE, fabricado no ano de 2021, o que você consegue pegar na concorrência com esse mesmo orçamento? Olha só, na Renault você tem a opção dos Sandero Zen com motor 1.0 3 cilindros SCE, câmbio manual ano 2021, mesmo ano do Ka, avaliado em R$ 51.583. Na Fiat tem o Argo versão Drive com motor 1.0
3 cilindros também, câmbio manual, ano 2019. Tabela R$ 51.657. Então aqui, enquanto você pega um Ka ou um Sandero 2021, um Argo você só consegue pegar 2019. E também já tem vídeo completo de avaliação do Fiat Argo aqui no canal, já testei esse carro também, vou deixar o link na descrição para você conferir. Outro concorrente já melhor de mercado aqui, né? Temos o HB20 versão Comfort Plus 1.0, também 3 cilindros, câmbio manual, ano 2019, tabela 52.700. Mesmo ano do Argo e até um pouco mais caro. Olha só, nesse mesmo orçamento próximo dos R$ 52.000, você também só consegue pegar um HB20 2 anos mais antigo. Na Chevrolet tem o Onix, versão LT 1.0, 4 cilindros, né? O Onix de primeira geração com câmbio manual, ano 2018. Tabela R$ 51.147. Então o Onix aqui, pior ainda, você pega ele 3 anos mais antigo. Mas claro, tem uma revenda muito mais fácil do que o Ka. Assim como o Volkswagen Gol, motor 1.0, 3 cilindros, MPI, câmbio manual, ano 2022, olha só que curioso, tabela R$ 52.569. O Gol tem um ótimo mercado, tem uma boa procura, mas ele ainda caiu muito de preço. Por quê? O Gol aqui, esses últimos Gol, estavam sendo vendidos em sua grande maioria, ainda mais nessas versões de entrada, para frota, para locadoras, basicamente, ou para empresas também, né? Geralmente para PJ. Então, é um carro que naturalmente já saía com valor de tabela um pouco mais baixo, 0 km. Como usado, naturalmente o valor dele de tabela também caiu muito, porque a maior parte desses carros hoje está com quilometragem mais elevada, está mais usado, né? Tá mais rodado. Então, tá num preço interessante pelo ano de fabricação. Mas, naturalmente, é um carro que você tem que ter uma certa atenção, principalmente com a procedência. Por mais que tenha um bom mercado, mas ainda assim exige que você faça uma boa avaliação antes de escolhê-lo para sua garagem. Mas qual desses você compraria? Ainda assim levaria um Ka? Ou não, pegaria um Onix, um HB20 ou até mesmo um próprio Gol? Comente aqui abaixo qual a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, olha só, desse lado aqui, eu vou deixar uma playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato que você acabou de ver para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. E para você que quer ver mais detalhes na prática sobre esse Ford Ka, ver um teste de consumo, ver as minhas impressões ao volante aqui, vou colocar o vídeo de avaliação completa desse veículo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.